ano! Bem-vinda, querida aluna Beatriz! Na aula de hoje de Ciências, vamos falar sobre as fases da vida, desde a fase de bebê até a fase idosa. Então, vamos ao nosso. Vocês decifrariam o que a Esfinge disse ao Édipo na história de Édipo Rei? E o que ela disse? Decifra-me ou devoro-te. De manhã ando de 4, de tarde ando de 2, e à noite ando de 3. Que animal sou eu? Ai, centopeia! Cachorro! Xiii, vocês seriam devorados na hora pela Esfinge. Essa é fácil. O homem. Muito bem, Bill. O que você acha isso? Bem, de manhã andamos de 4. Significa a infância quando engatinhamos. De tarde andamos de 2. Significa a vida adulta, quando andamos normalmente. E à noite simboliza a velhice, quando andamos com as 2 pernas e uma bengala. Muito bom, Bia. Como sabes dessas coisas? Ler de vez em quando faz bem, né? Parabéns, querido. A aula de hoje vai ser sobre isso. As etapas da vida. Conhecer nossas etapas de evolução e crescimento. Todos os seres vivos passam por 2 etapas na vida. O nascimento, que é quando ela começa, e a morte, que é quando ela se encerra. O período entre o nascimento e a morte varia bastante, de acordo com a espécie e diversos outros fatores, como a qualidade de vida. Costumamos considerar que a vida humana está dividida em fases. A forma de divisão varia bastante, mas geralmente ela é feita assim. A infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Ela é um período de muita aprendizagem e novidades, já que é quando começamos a descobrir o mundo à nossa volta e as relações entre as pessoas. Começamos a falar, a andar, geralmente iniciamos os estudos, aprendemos regras e limites, etc. Aqui somos bem dependentes de nossos pais ou responsáveis. Entre a infância e a adolescência há a puberdade, que é uma fase de transição entre elas, quando se iniciam as mudanças no corpo, graças à ação de alguns hormônios. A adolescência costuma ir dos 12 aos 20 anos de idade. Nessa fase, ocorrem muitas transformações no corpo e na nossa mente. Nas meninas, o seio se desenvolve, o corpo se apresenta mais arredondado, o quadril tende a se apresentar mais largo e surge a menstruação. Nos meninos, a voz começa a engrossar. E algumas vezes, no início dessa mudança, ela pode se apresentar desafinada. Além disso, o pênis e os testículos aumentam de tamanho. Em ambos, há o crescimento do corpo, de forma geral, e de pelos na região genital e nas axilas. Nos garotos também podem surgir pelos no rosto, formando a barba e o bigode. É geralmente nessa fase que as pessoas entram na faculdade e também começam a namorar. A faixa etária entre os 16 e 29 anos pode ser chamada de juventude, que é uma fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. Consideramos que a fase adulta se inicia aos 21 anos de idade. Aqui as mudanças que ocorreram na adolescência já se estabilizaram e a responsabilidade aumenta bastante. Em muitos casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente, de forma completa ou parcial, por meio do trabalho. É geralmente nessa fase que as pessoas costumam ter filhos. As mulheres entre 35 e 65 anos passam por uma transição chamada de climatério, que é quando o corpo começa a se preparar para o fim da menstruação, a menopausa. Na velhice, também chamada de terceira ou melhor idade, os cabelos começam a embranquecer, a pele apresenta-se mais enrugada e, em muitos casos, principalmente em idades mais avançadas, alguns problemas de saúde surgem. Essa é a fase em que a pessoa apresenta mais experiência de vida, podendo nos ensinar muitas coisas interessantes. Há alguns anos, o início dessa fase se dava aos 60 anos de idade, a época que muitos se aposentavam. Hoje, a Organização Mundial da Saúde afirma que podemos considerar que a velhice se inicia a partir dos 75 anos. Já que muitas pessoas de 60 a 65 anos de hoje continuam ativas no mercado de trabalho. Meu tio me falou assim, que quando somos crianças, falamos, ontem marquei 2 gols. Quando somos adolescentes, falamos, ontem consegui ficar com a mais bonita da classe.
Quando somos adultos, falamos: ontem fui numa churrascaria, comi a melhor picanha. Quando somos velhos, falamos: ontem passei no médico e ele disse que estava tudo ok. Agora vamos às atividades. No livro de ciências, página 130. 1. Observe as fotos abaixo e classifique as pessoas de acordo com a fase da vida em que se encontram: bebê, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Ok? Você tem 12 fotos aqui. Agora, na página 131. Em que fase da vida você se encontra? E seus pais? 3. Faça um levantamento das atividades que seus familiares realizam em um mesmo dia da semana. Ok? Aí você vai fazer uma comparação com uma criança da mesma idade que você. Ok? Muito bem. Embaixo. Você já deve ter visto em ônibus ou no metrô que existem lugares especiais reservados para idosos, mulheres grávidas, pessoas com criança de colo ou pessoas com deficiência. Essas pessoas têm preferência para utilizar esses assentos, chamados assentos preferenciais, e seus direitos são assegurados em lei. Você sabe de outros lugares em que essas pessoas têm atendimento preferencial? Então, você vai registrar aqui, ok? Então, essas foram as atividades da aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.